eu quero te convidar a orar. Feche aí os seus olhos e vamos conversar com Deus, pedindo a Ele que derrame sobre nós o Santo Espírito. Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos traz calma e confiança. E é através dessa confiança, por meio da fé, que nós oferecemos a Ti o louvor de gratidão e principalmente a adoração. Aceite a nossa oração e derrame sobre nós o Seu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A pandemia, ela tem afetado totalmente o nosso estilo de viver. Até porque o Igreja em Casa foi criado em resposta a essa pandemia. E a pandemia de Covid-19 neste ano alterou tudo. E eu defino 3 coisas que a pandemia alterou. A primeira, os nossos hábitos. Eu, particularmente, tenho o hábito de correr pela manhã. Mas no início desse fechamento total do lockdown, a gente não pôde mais correr pelas manhãs. E eu ficava em casa pensando, e agora? Alterou meus hábitos. Mas também, essa pandemia alterou os nossos conceitos. Aquilo que nós tínhamos de correto, de bem definido, alterou. Por exemplo, como imaginar não ir à igreja e assistir a sermões em casa? Mas também alterou os nossos valores. E eu confesso que no início dessa pandemia, uma das primeiras coisas que eu pensei foi o que era realmente importante em minha vida. O que realmente tinha valor. Sabe que a pandemia alterou o nosso modo de viver. E eu fiquei pensando nesses últimos dias se essa pandemia alterou também o conceito que nós temos sobre o sábado. Você já parou para pensar nisso? Será que a pandemia alterou o conceito de sábado nosso? Será que o meu conceito de sábado é o mesmo de antes da pandemia? E o tema de hoje é a pós-pandemia e o sábado. Eu quero estudar com você um pouquinho a palavra de Deus para tentar definir algumas coisas. Hábitos, conceitos e valores. Será que a pandemia mudou os hábitos em relação ao sábado? Será que a pandemia mudou os conceitos, o seu conceito em relação ao dia de sábado? Será que essa pandemia mudou o valor do sábado? Por isso, eu quero estudar com você a palavra de Deus no assunto do sábado. A pós-pandemia e o sábado. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso de 1 a 3. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu quero chegar nesse texto. E o que nós vamos fazer é estudar 3 palavras. E eu quero analisar essas palavras bíblicas, que é descansou, abençoou e santificou. Que são as 3 palavras que permeiam Gênesis 2, verso 1 ao verso 3. Achou aí? Pega aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3. E ali diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E continua. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Este é o texto mais antigo, ou
o primeiro texto bíblico que traz o conceito sobre o sábado. E diz que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E eu queria estudar com você exatamente essas três palavras. E vamos à primeira palavra. A primeira palavra é descansou. E com certeza você tem um conceito bem claro do que significa descansar. Por exemplo, se você disser assim, olha, estou muito cansado, para sua esposa, olha, querida, eu estou muito cansado. Eu quero descansar. Isso significa que você não quer nenhum incômodo, não é mesmo? Você quer relaxar, às vezes ficar no sofá, ou na rede, ou na cama. Eu não sei, mas você quer ficar tranquilo. Você quer ficar sozinho às vezes. Mas seria este o conceito de descanso quando trata aqui neste texto que Deus descansou? Olha o verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Será que o descanso de Deus é que ele queria ficar tranquilo, sem incômodo? Talvez na rede, no sofá ou na cama? Sem dúvidas que não é esse o conceito de descanso. Não é não ser incomodado. Até porque Isaías capítulo 40, no verso 28, diz bem claro que Deus não se cansa. E se Deus não se cansa, qual seria o significado de descanso? A palavra para descanso, que diz que Deus descansou, é a palavra Shabbat. E o interessante é que significa restaurar e revigorar. Descanso no sentido de restaurar e revigorar. Então pense comigo. Se descanso é restaurar e revigorar, quais são as atividades que te revigoram, que te restauram? Dormir, talvez? Sabe que para os corredores, e eu já te falei que gosto de correr, correr é um descanso. E alguns deles correm longas distâncias, por exemplo, correr meia maratona, ou fazer um treino longo no domingo pela manhã, que vai ali correr 18, 20. Alguns que treinam para maratonas correm até um pouquinho mais disso, chegando a 26 quilômetros. E quando chega em casa, fisicamente ele está como? Cansado. E se você aí em casa corre também, isso significa que você sabe o que significa descansar correndo. Ou seja, restaurar, se revigorar. Porque quando corremos, ficamos revigorados. Sim ou não? Com certeza sim. Mas correr cansa, mas revigora. Isso significa que a palavra Shabbat significa restaurar, revigorar, e foi traduzida por descanso no sentido exato de troca de atividade. Quando eu estou assim, meio estressado, na verdade, meio estressado é interessante, porque ou a gente está estressado ou não está, né? Mas a gente fala meio estressado para não dizer assim, olha, chega! E aí, sabe o que eu faço? Coloco meus tênis e corro. A troca de atividade me revigora, me descansa. O primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar contigo sobre o sábado é exatamente esse. Você precisa trocar a atividade para estar revigorado. E quando Deus aqui no Jardim do Éden descansa, ele troca a atividade porque nos outros dias ele está criando, falando e criando. Mas agora, neste momento, ele está trocando atividade. E ao trocar a atividade, Deus se revigora em tudo o que ele tinha feito. Porque ele
não se cansa. O sábado, neste sentido, não é o dia de descansar, no sentido de ficar deitado, tranquilo, sem fazer nada e não ser incomodado. O sábado, nessa primeira palavra, descansou, tem um sentido muito além. O sábado é o dia de trocar a atividade para se revigorar. Talvez a sua dúvida seja, então, pastor, isso significa que eu posso trocar por qualquer atividade? Não, não é isso que eu disse. Porque mais para frente, nesta mensagem, nós vamos ver outras duas palavras que caracterizam essa troca de atividade. Então, a primeira palavra aqui é descansar, no sentido de revigorar. Qual é a atividade que você executa no sábado, durante essa pandemia, que realmente traz um revigor, uma restauração da sua energia física, mas principalmente a sua relação espiritual com Deus? Podemos talvez ir para um outro texto que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais desse descanso. Folheie a sua Bíblia até Êxodo, no capítulo 20. E normalmente nós temos uma forma de ler o Êxodo, principalmente esta parte do mandamento. E normalmente nós lemos de uma forma equivocada. Olha quando nós não temos o conceito certo de descanso, olha como nós lemos o mandamento. Então presta bem atenção aí. Deixa eu olhar bem nos seus olhos. Vou falar igual o pastor Pedro. Larga o celular e olha aqui nos meus olhos. Pastor Pedro, você acompanha ele nos domingos especiais, né? Então ele fala bem assim, não é? Olha aqui nos meus olhos, larga o celular. Então faz isso. E vamos ler descanso aqui como não fazer nada. Olha só a forma errada que nós lemos o mandamento. E nós lemos assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Nós enfatizamos, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E diz mais: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Mas o 7º dia descansou, por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. E eu digo que essa é a forma errada porque nós enfatizamos simplesmente o trabalho e o descanso. Então a gente enfatiza, 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. Mas se a palavra Shabat significa revigorar, a ênfase não está no trabalho. E isso é delicado em dizer. Mas a ênfase, então, está em um outro aspecto. Estude comigo agora, leia comigo. Lembra-te do dia de sábado para o quê? Santificar. Esta é a ênfase do texto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a ênfase vai mais. O verso 9 não tem essa ênfase. Fala assim, 6 dias trabalharás. E agora sim vem a ênfase. E fará toda a tua obra. E aí continua. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Mas que tipo de trabalho? O teu trabalho. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E o 7º dia descansou, Shabat.
ele se revigorou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A ênfase clara aqui, meu querido e minha querida irmã, é que é para você dividir o que é teu e o que é de Deus. O descanso aqui, claro, é descanse das tuas atividades. Troque a atividade e faça aquilo que é para Deus. Descanso como troca de atividade. Aos domingos pela manhã eu troco a atividade. Eu tenho minhas atividades diárias, mas domingo pela manhã, sabe o que eu faço? Eu corro. Claro que isso no sentido de hábitos comuns. E eu troco a atividade. Correr me cansa, mas me restaura. Porém, no sábado, a minha troca de atividade é outra. No sábado, eu me restauro fazendo as atividades espirituais em nome de Deus. Que tal você também pensar em menos descanso de inatividade e mais descanso de troca de atividade? Deixe as suas atividades e faça as atividades relacionadas a Deus. E aí, o que você acha? Topa fazer isso? Está disposto a essa troca de atividade? Enfatizar mais as atividades espirituais? Vamos para a segunda palavra. Quero que você volte a Gênesis. Mas agora, no verso 12. A segunda palavra que nós vamos estudar, a primeira foi descansou, e agora abençoou. Se eu te perguntasse o que significa abençoar, ou melhor, o que significa bênção, o que você diria? Talvez você diria, pastor, é algo que eu recebo. É algo que eu ganhei. De Deus ou de alguém. Como se alguém me desse algo e eu falasse, nossa, isso aqui é uma bênção. Ou, muitas vezes nós recebemos algo e falamos, isso aqui é uma bênção porque é útil. E a utilidade também parece ser uma grande bênção. Mas eu quero te dizer que bênção não é apenas receber, mas bênção é dar. A Bíblia mesmo traz esse conceito de forma bem clara, dizendo muito melhor é dar do que receber. Mas em Gênesis 12 traz um conceito bem claro sobre bênção. Gênesis 12, verso 1 até o verso 3. Olha que incrível este texto. Vamos ler? Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E agora, olha o pedido de Deus. Se tu uma bênção. Ué, se bênção é receber, como eu posso ser uma bênção? Significa que bênção é se doar. Se tu uma bênção. Mas o verso 3 se torna mais claro ainda. E diz assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido irmão e querida irmã, de ti será bendita todas as famílias da terra. Como você tem sido uma bênção em relação ao sábado? Se Deus abençoou esse dia, significa que Ele não simplesmente deu esse dia para nós, mas nós recebemos o dia, mas também nós entregamos esse dia. Se o conceito de bênção não é só receber, é dar também, a pergunta para você nessa manhã é, o que você faz que realmente abençoa os outros
no dia de sábado. Este não é um conceito que eu inventei. E, na verdade, eu não tenho quase nada a ver com isso, a não ser pregar isso. Porque este conceito é de Deus. Quer ver? Folheie a sua Bíblia até Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 mostra bem claramente o conceito de bênção em dar. Mateus capítulo 12, o verso é o verso 9 até o verso 14. É uma história de um homem que tinha uma mão com uma deficiência, a mão estava ressequida. E o verso 9 diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Olha que pergunta interessante. É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito aos sábados fazer o bem. Entendeu? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Que tal fazer o bem no sábado? Ao invés do conceito de descanso, onde eu fico em casa, com a minha família, aproveitando a igreja em casa, aproveitando a escola sabatina via Zoom, ou talvez aproveitando os bons programas da TV Novo Tempo. Que tal fazer o bem? Eu costumo não limitar muito a questão do fazer o bem, porque há uma linha tênue que a gente precisa cuidar. É que muitas vezes nós gostamos de definir o que é fazer o bem. Nós não gostamos muito de fazer aquilo que muitas vezes Deus nos pede. E eu estou dizendo também de mim e de você também, porque às vezes Deus nos pede algo e a gente fala: Deus, mas isso aí me complica. Isso aqui me tira da zona do conforto. Mas eu queria que você pensasse que o descansar é trocar a atividade. E o abençoar, ou abençoou, é você fazer o bem. Você faz o bem aos seus vizinhos? Você tem feito o bem àqueles que te cercam? Você faz o bem à sua família? Você tem realmente feito o maior bem de todos? O maior bem de todos não é simplesmente fornecer o alimento material, mas é oferecer o alimento espiritual que traz salvação eterna para todas as pessoas. Tem você pensado nisso? A palavra que Deus, as 3 palavras que Deus definiu o sábado é: descansou, Shabat, se restaurar, abençoou, no sentido de abençoar, mas a última palavra é santificou. Você não pode escolher uma delas. Este é um tripé. Em épocas de pandemia, o tripé virou comum. Todos nós temos em casa. E quem não tem, né, está se virando em tentar conseguir um para fazer suas lives, fazer sua demonstração ali de conhecimento ao gravar um vídeo para a internet.
E este é o tripé do sábado. Abençoou, descansou e a última palavra, santificou. E o que significa santificar? O que significa santo na Bíblia? Com certeza você já deve ter respondido aí, na sua casa. Olha, santificar significa separar. E eu tenho um exemplo claro para explicar melhor o que significa santificar. Eu me lembro que minha mãe separava a comida do meu pai. Meu pai chegava um pouquinho depois do horário do jantar e minha mãe separava a comida dele. Nós somos em 8 filhos, talvez por isso ela separava, porque 8 comendo ali não devia ser fácil, né? E ela separava então a comida dele. A comida estava separada na geladeira, mas aquela comida era santa? Não. Você separa, por exemplo, a roupa para o outro dia de trabalho. Mas isso torna essa roupa santa? Não. Na verdade, a palavra santo aqui é separar para um fim religioso. É separar para um fim espiritual. E isso é mais importante de tudo. É separar para dedicar a Deus. Você tem separado o dia de sábado nesta pandemia para dedicar para fins religiosos? Tem você realmente feito o sábado como um dia de descanso no sentido de restauração espiritual? O sábado como um dia abençoado? E você tem se dedicado a fornecer aos outros as bênçãos que você recebeu de Deus? Tem você separado o sábado como santo, no sentido de realmente dedicá-lo a atividades espirituais? Confesso que a cada dia que essa pandemia se evolui, ou a cada dia que passa, ela tem alterado a nossa forma de viver. E ela alterou claramente o nosso conceito de sábado. O tempo fez com que o sábado fosse alterado. Mas essa pandemia atrapalhou você e a mim a ter o real conceito do dia do sábado. Que tal, nesta manhã, você restaurar aquilo que precisa ser restaurado? O sábado. Que tal voltar e organizar a guarda do sábado, estabelecendo conceitos claros relacionados a essas 3 palavras que Deus definiu o sábado: descansar, no sentido de se restaurar, desestressar, confiar. Também abençoar, porque é lícito fazer o bem no sábado. Mas principalmente santificar, separar para um fim religioso. Isaías capítulo 58 traz um texto que mexe comigo. Porque aqui parece que separa claramente o conceito de santificar. Isaías capítulo 58, verso 13, diz assim:
se desviares o pé de profanar o sábado. E agora perceba, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Veja, aqui Deus, pare, deixe, não procure cuidar dos teus próprios interesses, porque é os meus interesses agora, é o interesse de Deus. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Você percebeu aqui? Se você o honrares não seguindo os teus caminhos, mas os caminhos de Deus. Não pretendendo fazer a tua própria vontade, mas a vontade de Deus. E nem falando palavras vãs. Então você se deleitará no Senhor. Isso mesmo. Você se deleitará no Senhor. E Deus diz assim para você: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. E te sustentarei. Se a pandemia te trouxe preocupação quanto ao sustento, Deus está dizendo: eu te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Porque não foi ninguém que disse, foi a boca do Senhor que disse. Amigo, irmãos, eu tenho que dizer a vocês que é necessário restaurar o descanso. Mas o verdadeiro descanso do sábado não é o sofá da casa, mas é a troca de atividade para atividades espirituais. É necessário restaurar também as bênçãos do sábado. Isso significa compartilhar com aqueles que não têm. E por fim, santificar o sábado, que significa separar para um fim, o religioso, de anunciar a volta do Senhor até que Ele venha nas nuvens dos céus. Se você aceita esta restauração, eu te convido agora para realmente largar o celular. Mesmo que você esteja assistindo esta mensagem pelo celular, chegou a hora de largar ele. E eu quero te convidar a se ajoelhar. Aí onde você está. Eu não sei onde você está, se está na sala, na cozinha, no quarto, não importa. Se você pode, se ajoelhe. Que eu gostaria de orar, pedindo a Deus que realmente transforme a nossa vida, para que o sábado seja o dia realmente do Senhor. Feche seus olhos aí, eu vou me ajoelhar aqui. Poderoso e santo Deus que estás nos céus, encarecidamente te pedimos que o Senhor restaure os conceitos do sábado em nossa vida. O conceito de descanso como uma restauração. O conceito de bênção como abençoar aquele que necessita. E o conceito de santo no sentido de separado para fins religiosos. Ó Pai, por favor, restaure o sábado em nossa vida para que possamos um dia, ao sábado, te adorar e te engrandecer nas mansões celestiais. Purifica a nossa vida. Não permita que a pandemia tire o nosso ânimo ou mude o nosso sábado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.